pessoas bem especiais. O José Nivaldo Breiner, que inclusive foi professor desta instituição no curso de administração, foi gerente dos diários associados, também no Sistema Jornal do Comércio, hoje professor da UPE e também autor do livro sobre a vida do João Paulo. E teremos também o José Ubaldo Baiano, que proferirá uma palestra contando um pouco da sua vivência até chegar ao que ele representa hoje como um dos maiores empresários do país. Mas antes, nós gostaríamos de registrar aqui as presenças da FM Cultural, que está levando por internet a cabo a filmagem e tudo que vai acontecer aqui. Queremos agradecer aos blogs presentes. Muito obrigada a todos vocês. E para falar um pouco do que vocês terão na noite de hoje, seria interessante falar um pouco sobre a figura que é o José Ubaldo Baiano. Nascido em Uruçuca, é isso? Uruçuca, interior da Bahia. Ainda adolescente viajou para a capital, Salvador, onde concluiu o ensino médio e ingressou no curso superior de Economia. Trabalhou no Banco do Comércio e Indústria de Minas Gerais, trabalhou na Sambra, que é uma escola profissional, atuou desde auxiliar promotor de vendas até gerente comercial na cidade do Recife, foi sócio proprietário da Tuca Representações, trabalhando com marcas como a Friboi, Minuano, Lavarte, Linha Ox, Neutrox, Alban, entre outras. É devoto de Santiago, nome do prefeito da cidade. Percorreu algumas vezes a peregrinação a caminho de Santiago de Compostela, uma experiência que ele mesmo retrata no Porquê do Caminho. Livro este, que está à disposição de vocês para quem quiser adquirir. Está à venda ao preço de R$ 25 e é preciso salientar que toda a renda resultante destas vendas são repassadas para o Instituto do Fígado. É isto? De apoio ao fígado. A obra O Porquê do Caminho, Sonhos, Desafios e Encontros, significam os sonhos realizados e os que ainda estão por vir. A partir da história de um garoto sem muitas perspectivas, nascido numa vila rural da zona cacoalqueira da Bahia, culminando com um espontâneo retiro espiritual nos caminhos que levam a Santiago de Compostela, na Espanha, fez-se um resgate de lembranças de superação, encontros definitivos, agradecimentos e compromissos com o futuro. O Porquê do Caminho é, sobretudo, uma ode à dádiva da vida e o reconhecimento da força da verdadeira amizade. Para apresentar essa obra, eu convido então o José Nivaldo Breiner, que em seguida convocará o José Ubaldo Baiano. Muito bem, boa noite a todos. Hoje, para mim, sem dúvida, é uma noite de muitas alegrias. Primeiro, por poder aceitar, e deu tudo certo na nossa agenda, um convite de Fabiana do Sebrae, encontrar aqui pessoas tão simpáticas como você, como a professora daqui. Isso daqui a pouco. Pois é, não vou dizer o tempo não, mas vou terminar dizendo aqui. E principalmente por voltar aqui a FACAL, acho que depois de uns 23 anos, dizendo que esta foi a primeira casa em que eu ministrei aulas no ensino superior. E o que me orgulha muito, por sinal. Mas eu queria dizer a vocês que ao longo de todas as épocas, de todos os anos, existem muitas transformações, inclusive na maneira como a sociedade, como as pessoas passam informações de uma para outra. Haja visto uma revolução que nós vivemos hoje das redes sociais, onde
vários aqui, nesse exato momento, ainda estão conectados com outras pessoas. Mas eu queria dizer o seguinte, que já houve uma época em que, quando se dizia que vinha um palestrante para uma cidade, eu sempre morei no interior, depois de um certo tempo é que eu fui para o Recife, quando ia um palestrante, a cidade toda se mobilizava para ouvir uma palestra, porque falar bem não deixa de ser uma grande dádiva para algumas pessoas, e sem televisão, com rádio apenas em casa, sempre que tinha a oportunidade de ouvir uma boa palestra, era um bom programa. Acontece que hoje a gente não dá tanto valor à palestra, e se eu dissesse na minha sala de aula, vou levar os alunos para assistir uma palestra agora no auditório, muitos iam dizer, ih, professor, mais uma palestra. Agora, se eu dissesse, vocês estão interessados em bater um papo com uma figura fantástica, com um empreendedor que fez valer a sua existência e transformou a vida de muitas pessoas, todos diziam, eu queria bater esse papo também. Então, a nossa proposta hoje é um bate-papo com uma figura fantástica que vocês vão conhecer daqui a pouco, e que vai falar sobre caminhos e encontros. Na realidade, foi o autor do livro, que teve duas versões. Um primeiro chamado O Porquê do Caminho, vocês vão saber tudo daqui a pouco, bem detalhes. E fez a editora da Dupe, ela fez uma primeira edição com um número bem considerável de exemplares, e pouco tempo depois um grande editor brasileiro, Luiz Remediato, dono da Geração Editorial, uma editora que já ganhou vários prêmios, ganha prêmio a todo momento no Brasil, viu o livro em cima do sócio presidente do Grupo Friboi, e começou a folhear o livro. Em 10 minutos ele disse, Joesley, que livro é esse aqui? Aí eu disse, não, isso é um livro de um amigo nosso, Baianinho, uma pessoa muito querida. Ele disse, eu quero publicar esse livro pela minha editora. E na hora mandaram chamar o autor do livro. Ele rapidamente teve uma conversa lá e disse, não, esse livro não é para ser editado assim, não. Tem que falar com uma pessoa que fez o livro comigo lá no Recife, que me ajudou a fazer o livro, aliás. E o resultado dessa história toda é que no ano passado, esse livro foi lançado em 2014, mas ainda em 2014 ele foi publicado pela Geração Editorial com o título Sonho Estrelado, e em dezembro, ele foi lançado em novembro, em dezembro ele estava em 2 livrarias lá no Recife, na livraria Saraiva, na prateleira, na entrada da livraria, um dos livros mais vendidos, que nos deixou muito orgulhosos, ser amigo do Baiano, por fazer parte dessa história de alguma forma. E existe um caminho que vai ser falado daqui a pouco, que eu pediria só um minuto da atenção de vocês para situar o que aconteceu. Após a crucificação de Cristo, cada um dos apóstolos saiu em direções geográficas mais diferentes possíveis para fazer a pregação, e aí deu-se o surgimento do cristianismo. Cada um tem histórias as mais variadas possíveis, mas o apóstolo Tiago, ele durante muito tempo caminhou por várias regiões, e a região que ele mais permaneceu foi uma região que ficava mais ao norte do que hoje é conhecido como a Espanha. Naquela época não existia Espanha, não era considerada Espanha, na região da Galícia. Depois ele voltou para o Oriente, para Jerusalém, e foi decapitado numa perseguição que começou a existir também aos cristãos. Estava começando uma nova religião naquele momento, e daí então a história diz que alguns seguidores do Tiago pegou os restos mortais deles, as relíquias dos seus pertences, e levou para uma área que durante muitos anos, centenas de anos, virou na realidade uma grande lenda, porque ninguém sabia onde estavam os restos mortais do apóstolo Tiago.
Veja, se a gente considerar a era cristã, isso levou 870 anos, toda a Idade Média. E aí um monge, numa cidadezinha perto da França, teve um sonho. Nesse sonho ele teve uma visão, dizendo que ele devia percorrer um caminho ao longo de um tempo, e ele ia receber um sinal para dizer onde estariam os restos mortais do apóstolo Tiago. Aconteceu que ele caminhou por muitos dias e chegou numa região que fica, se Portugal fosse até em cima, bem ao norte de Portugal, uns 200 quilômetros acima do finalzinho de Portugal, lá na Espanha, na região da Galícia, e disse que houve uma chuva de estrelas quando ele chegou lá. Uma chuva de estrelas. Ele automaticamente procurou o bispo da região, contou o que tinha acontecido, isso no ano 870 aproximadamente. E o bispo autorizou uma pesquisa, escavações. Quando fizeram escavações no local que ele tinha falado que tinha tido uma chuva de estrelas, uma região, um campo muito grande, encontraram ossos que tinham sido enterrados naquela região e as relíquias que a igreja reconheceu como as relíquias do apóstolo Tiago. Automaticamente mandou-se erguer uma ermidazinha, uma pequena igreja naquela região, e a região ficou sendo conhecida como Campo de Estrelas. Bom, Campos de Estrelas até virar Campo Estela e Campostela foi rápido. Aconteceu então que a Igreja Católica estimulou a visitação a essa, e surgiram muitos fiéis aí, e ao longo de todo o final da Idade Média até os dias atuais, ou seja, mais de 1000 anos, 1100 anos aproximadamente, ocorreram que levas e levas de pessoas que saíam das mais diferentes regiões, iam até a cidadezinha lá onde o frade existiu e faziam uma peregrinação, tanto que a palavra peregrino se deve usar apenas a essa situação. Existem os romeiros, os peregrinos. O peregrino é as pessoas que fazem caminhada para chegar até onde estavam os restos mortais do Tiago de Compostela, que tornou-se uma cidade muito bonita, chamada de Santiago de Compostela, na Espanha. Ao longo de 1000 anos, levas e levas, disseram que no final da Idade Média mesmo, eram milhares de pessoas caminhando, e no caminho foram sendo edificadas várias hospedarias e hospitais para atender os famigerados caminhantes que morriam de doenças das mais diferentes possíveis. A higiene péssima naquele momento, não tinham onde se hospedar, não dormiam naquelas hospedarias que eram feitas para esses caminhantes. E obviamente que surgiram muitas histórias místicas ao longo desse caminho. Quando foi há uns 20 anos, um brasileiro muito místico, todos vocês devem conhecer, que é o Paulo Coelho, fez o caminho e descreveu esse caminho no livro, dentro de uma ótica de uma magia especial que ele descobriu no caminho. E então o caminho teve uma nova retomada, curiosamente, com milhares de pessoas. Ele nunca parou de ter peregrinação, mas teve uma retomada recente. O livro conta uma história muito bonita. Não é só a história do caminho necessariamente, mas o livro começa, eu vou descortinar o livro todo para vocês, com um diálogo em que estavam grandes empresários, depois viriam a ser provavelmente o maior empresário do Brasil, mas um irmão que era um outro empresário lá do estado de Goiás também, e um representante comercial, amigo deles, que estava desenvolvendo um projeto para eles aqui, caminhando na praia de Porto de Galinhas, jogando conversa fora. Um dizia para o outro assim: olha, esse é o sonho agora de vida. Eu disse: rapaz, eu quero ter uma fábrica agora para produzir tantos milhões de detergentes. O outro: você sabe, eu quero ter um grande frigorífico lá perto do Brasil. E quando perguntaram ao José Ubaldo: se você, qual é o seu sonho?
Ele disse: olha, eu já ganhei o dinheiro para viver bem. Era muito mais do que eu imaginava que eu fosse ganhar na minha vida. Mas meu sonho agora eu acho que é fazer o caminho de Santiago. Aí o rapaz disse: o que é o caminho de Santiago? Eu disse: eu não sei não, mas vou falar um negócio aí de um caminho que faz a pé, em outro país. Eu disse: como é que você está dizendo? Eu não sei, algo me diz que eu tenho que fazer esse caminho. Então, é para contar um pouco dessa história. Esse caminho foi muito importante. Eu vou convidar então aqui José Ubaldo, que eu conheço como baiano. Queria um aplauso de vocês, que vai ser nosso nome. Dizendo a vocês que nós decidimos transformar o que seria uma palestra numa espécie de uma entrevista em que todos estarão convidados a participar também. Então não se neguem a tirar todas as suas dúvidas durante essa apresentação desse debate aqui, porque eu acho que uma conversa termina sendo melhor do que uma palestra. Muito obrigado. Boa noite. Depois da voz dele fica minha, né? A voz de um pernambucano, professor, e um baiano aí, que o vendedor, fica difícil vocês aceitarem. Mas, gente, eu agradeço a Rose, obrigado pelo convite, e a Fabiana, acho fantástico que vocês estão fazendo esse novo tipo de atitude de fazer com que as pessoas vejam histórias de vida, que a minha realmente é uma história, não é diferente muito de vocês aqui que nasceram no interior. Eu primeiro gosto de me apresentar. Eu sou José Ubaldo do Nascimento, apelidado na minha terra Bahia como Tuca. Em Pernambuco me botaram o nome de baiano. Não teve jeito para sair, você vai baiano, não tem jeito. Eu nasci numa cidade bem pequenininha, uma vila chamada Uçuca, que você falou direito, uma zona cacaueira. Meu pai era um pedreiro e eu, aos 14 anos, eu era ajudante de pedreiro. Talvez as pessoas aqui nem sabem o que é ajudante de pedreiro. Faz massa, carrega telha, puxa aqui, a maioria conhece, né? Não é muito diferente. E aí eu sempre fui um menino que tive sonhos. E eu acho o seguinte, que aqui uma coisa que vai deixar bem claro, que eu quero deixar bem claro para vocês, que vocês gravem isso. Duas coisas que eu vou dizer muito: fé, determinação e realize seus sonhos. Tudo. Porque se você nasceu numa cidade como eu nasci, que era uma vila de 2 mil habitantes, onde meu pai tinha 5 filhos, não tinha luz, não tinha água, não tinha esgoto, e eu tive a vontade de sair, eu tinha vontade de sair para fazer minha vida lá fora, e sair. Primo meu, com o tempo a gente vai conversando aqui, vai falando, eu só estou contando para vocês saberem quem é Tuca. Uma humildade em pessoa, e eu todo dia, quando eu saio de casa, eu faço exercício de humildade, porque não é fácil você ser humilde, com um carro bonito, com uma casa bonita, com um trabalho bom, ganhando seu dinheiro, não é fácil não. As pessoas precisam ter bastante humildade para poder viver a vida num espaço melhor hoje em dia. Então, eu não sou palestrante, eu sou um vendedor e conto histórias. E aí, quando eu recebi o convite de volta, vamos embora. E eu, uns meses atrás, eu fiz uma palestra para 60 vendedores. É a quarta ou quinta. No interior eu nunca tinha falado. Eu fui em São Paulo, fui fazer para 1000 pessoas, 450 alunos, presidente da Microsoft, presidente do JB, presidente da Vigor, um mundo de gente. Passaram uma hora fazendo perguntas. E aqui, se vocês, na hora que vocês quiserem, podem perguntar. Isso aqui vamos ter uma conversa, uma interação. Não vamos falar de palestra aqui, que eu não sou palestrante. Palestrante é ele, que é professor, a gente vai bater um papo. E aí, o que é o caminho dos encontros? É justamente aquilo que o Zenivaldo estava comentando, falar, e eu vou dizer aqui. É aquilo que você, no início da sua vida, você bota na cabeça que quer ser. O homem ou a mulher é o que quer. Nós somos o que queremos. É só botar na cabeça que vai ser. Se você quiser ser um marginal, você vai pegar uma arma e sai assaltando. Quer ser uma mulher, quer ser uma prostituta, sim, sair pelo mundo fazer isso. Quer ser um vendedor, quer ser um ladrão. Eu quis ser homem, quis ser gente. Como eu nasci numa cidade que não tinha muito estudo, eu fui ser vendedor. Naquela época ninguém era caixeiro viajante. Não dá para ajudar, vai ser vendedor. E graças a Deus eu consegui ser um vendedor diferenciado. Eu sempre fiz tudo aquilo que eu tentei fazer, fazia com vontade, com fé e querendo fazer o melhor.
Eu nunca trabalhei para a empresa, que eu trabalhei numa empresa na minha vida que foi o banco que eu fiz o estágio no início e depois na Sandra, que hoje é Bung. Trabalhei com óleo, tribô, salada, margarina, uma empresa muito grande, eu dei sorte. Comecei como auxiliar do promotor. Tem alguém que é de venda aí? Alguém de vendas aqui? Ninguém trabalha de vendas aqui? É ali, ó. Alguém sabe o trabalho do promotor que é? Imagina auxiliar. Entendeu? E eu consegui fazer um bom trabalho auxiliar. Trabalho de promotor júnior, promotor sênior, chefe da promoção, vendedor. Aí fui passando mais de vários vendedores. Cheguei a gerente, vou fazer o meu negócio. Aí eu fui fazer o meu negócio. E hoje eu sou considerado, talvez, o referente maior do Brasil. Que numa época dessa, desculpa a modéstia, faturar 45, 50 milhões todo mês é maior do que qualquer empresa do Brasil. 500 milhões por ano a nossa empresa faz. Então, desculpa só, é uma ousadia dizer um negócio desse. Não é fácil. Agora é custo de muito trabalho para chegar onde nós chegamos. Bom, eu queria que o meu amigo, que a gente vai fazer uma interação, fosse dizendo as coisas e a gente fosse interagindo. Se vocês quiserem saber, a gente vai falar aqui. Ao longo desse debate, certamente vocês vão ver descobrir uma série de informações que serão importantes para o entendimento maior. Então vejam, no primeiro momento, o seu livro fala sobre caminho. Então, sobre o caminho, e você diz que o caminho que você fez na sua vida também lhe ajudou a responder algumas perguntas. Por que é que você acha que... quando eu me referi a Tuca, é como se eu fosse um baiano igual a ele. Mas é a mesma pessoa. Se eu chamar de baiano é porque eu sou um pernambucano chamando Tuca na minha cidade, na nossa região aqui. Então Tuca, o que é que você acha que você descobriu o caminho? Você imagina, se você andar um pouquinho mais aí, você vai ver o porquê do caminho. É a minha cidade, onde eu nasci, que eu já falei. Pode passar por mim. Ah. Pode passar. Olha só. Aqui era a cidade onde eu nasci, Uruçuca, na Bahia. Isso aqui é uma vila, fica junto de Ilhéus, todo mundo já ouviu falar. Uruçuca, é um pedacinho aqui. Daqui, eu saí daqui com 14, 15 anos, depois de deixei de ser ajudante, eu fui ser, um primo meu rico me pegou, me levou para Salvador. E aí eu fui morar na casa dele. Esse é um caminho que não é fácil. Depois de ser ajudante, morar num lugar sem perspectiva nenhuma, como você falou, uma cidade pequena. Que hoje tem muito lugar perto aqui de vocês, vilas, que perspectiva é muito pequena também. Hoje não, já tem televisão, a gente se informa muito melhor. Mas naquela época, tinha nada. Eu vim conhecer geladeira, eu não bebava gelada. Pra vocês terem noção. Nunca bebi, quando até 15 anos eu não bebi. Luz. Eu fui filho de parteira, eu não nasci em hospital com a maioria, fui parteira. E ela chegou um dia na minha casa, estava em placa, não sei se vocês conhecem, um candeeiro, um vidro, embaixo tem um negócio de gás e um pavio. Ela chegou e disse para meu pai que ela era a chefa da cidade, pegar todo mundo. Epa, não pode estudar com luz de candeeiro que estraga as vistas. Para mim foi o melhor presente que eu tive na minha vida. Eu estudo, nunca gostei de estudar mesmo. Para você ver o nível que a gente vivia quando era menina, era brincando de noite, jogando bola, e de repente eu fui morar numa cidade grande. Isso para mim é que é um começo de um caminho. E graças a Deus, a fé. Eu não acredito nas pessoas que não choram, no homem que não chora, não tem fé em Deus e não tem sorte. As pessoas, todo mundo tem sorte. O homem não chora, chora. Se o homem chora, tristeza, de saudade, de dor, lembranças. O homem tem que chorar. Aquele homem que não chora não acredita, não. Mulher não chora. Um homem que não tem fé em Deus, tem que ter um Deus, alguém tem que ter fé em alguma coisa. Eu tenho sorte, eu sempre tive muita sorte. Eu hoje vou dar depoimento para vocês que eu nunca digo em palestra que eu falo. Eu não preciso de mais nada na vida a não ser saúde e paz. Eu já tive tudo, porque eu tive vontade, determinação, persistência, sofri muito. Humilhação, até bullying que agora está na moda, tudo isso a gente passou. Mas eu consegui chegar. De Salvador também para Recife? De Salvador, depois que eu cheguei na empresa que eu fiz aqui todo, me convidaram para vir para Recife. Para mim foi o melhor lugar da minha vida. Foi onde eu me casei, fiz uma família, fiz empresa, fiz amigos. E Deus faz o seguinte: bota você onde você tem que ser, onde você ficar. E eu acho que eu agradeço a Deus todo dia. Daí onde eu comecei a fazer o caminho, porque eu procurei agradecer a
todo o meu momento, de tudo que eu recebi. E não é fácil agradecer não, viu? É muito difícil as pessoas agradecer depois que alguém faz um benefício, um favor. A pessoa se esquece. Mas eu nunca esqueci das coisas que Deus veio comigo. E eu agradeço todo dia. Se eu andar 819 quilômetros, porque o caminho de Santiago de Compostela é 819 quilômetros. Você pega lá no pé da França, no final, atravessa os Pirineus. Pirineus, você imagina, né? É uma altura de... São 20 quilômetros subindo. Você com a mochila nas costas, um tênis e mais nada. E só você com você, conversando, agradecendo. São 30 dias só de agradecimento. Então, eu acho que esse foi o meu caminho. E daí de Recife, daí eu vim hoje em São Paulo. Porque a Friboi, todo mundo ouve falar, não tem nada a ver de Lula, esqueçam. Lula não tem filho, muito menos. Eu conheço um menino pedindo, está aqui no livro que eles viram, ajuda nós, senão nós vai quebrar. Eles tinham um frigorífico quando me contrataram, que eu trabalhava na Samba, que era uma empresa muito grande, para eu poder ajudá-los. E eu botei no mercado todo. Então, esquece, ninguém pode dizer que esse presidente foi de Lula. Não é mentira. Eu não tenho nenhuma procuração dos meninos, mas não é verdade. Bom, a empresa é da família. Aqui eu tenho uma imagem de Uruçuca na década de 60. Mas no final dos anos, na segunda metade dos anos 50, o que é que uma criança podia fazer dessa cidade aí? Essa era a minha casa. Essa aqui. O que é que uma criança com 6, 7 anos de idade faria nessa cidade? Jogava bola, tomava banho de rio, roubava fruta na casa dos outros. Não nada. E estudava? Não gostava de estudar. Só tinha uma escola. Eu nunca gostei de estudar mesmo. E o candeeiro, né? Minha salvação. Minha salvação. Agora você imagina, eu vou dizer uma coisa aqui, brincadeira aqui. Eu vou dizer uma brincadeira aqui com vocês, e vocês não levam a sério não. Mas eu disse isso em São Paulo, por causa de gente, aluno de 14, 15 anos, dizendo, o menino, uma criança, que dos 9 aos 14, 15 anos, dizer que gosta de estudar, ele não é normal. Se vocês que tiveram 14, 15 anos, você gostou de estudar, você que é um homem da segurança, é verdade o que eu estou dizendo, você pode falar a verdade. Não é? Não gosta. Então ele é normal. Ele amanhã ele vai estar bem. Pode ter certeza. Qual era a visão de mundo que passava na cabeça da criança morando em Uruçuca nessa época, nos anos 50? O meu pai, que era pedreiro, ele era louco que eu fosse ser policial. Mas eu nunca suportei usar farda. Não gostava de estudar, então desde criança que eu não gostava de farda. E eu queria jogar futebol. Eu jogava muita bola. E eu cantava. Até hoje eu cantei um conjunto chamado Bossa Zero. Eu fiz sucesso na Bahia nos anos 70, 80. Eu tinha um conjunto Bossa Zero, muito conhecido. E eu queria ser jogador de futebol ou cantor. Não dei para nenhum nem para outro que eu não consegui. Fui ser vendedor. Ô Tuga, você fala de vários caminhos aqui no livro. Esse livro, quando ele decidiu fazer o livro, ele me procurou e disse, eu quero sua ajuda para eu conseguir fazer meu livro. Passamos vários meses numa situação de entrevistas, de conversas, em que eu analisava os textos que ele escrevia, sugeria algumas modificações, sugeria... Muita briga, que ele queria mudar o livro. Deixa eu mudar, o livro é meu, tem que ser da minha história. E ele, não, volta. Mas aí a gente conseguiu uma espécie de uma consultoria literária, se é que eu posso falar dessa forma, sem dúvida. E aí ajudamos a dar uma forma aos textos que Tuga escreveu, né? E nesse período descortinei toda a vida dele. Então, para dizer, olha, você não falou disso aqui no livro ainda, essa passagem aqui era importante. E ele falava muito sobre os caminhos da vida dele. E uma das coisas que me marcou, para quem lê o livro também, o Fabiana pode confirmar, é o que ele considera o primeiro caminho. Né? Qual foi o seu primeiro caminho? Grande caminho em Uruçuca. Seu pai. Foi muito. Meu pai tinha. Minha mãe não era pobre demais, ela era fazendeira de cacau. Meu avô tinha fazenda de cacau. E meu pai era um pedreiro, chegou lá, não sei como,
E naquela época as mulheres, para se ver livre da família, que os velhos eram muito rigorosos, casavam com quem aparecesse. Minha mãe era mais velha do que meu pai, casou e foi embora, coitada. E aí meu pai, um tempo era muito trabalhador, dedicado, que eu tenho muito dele, dedicado, trabalhador, não tinha nada. Ele fez 17 casas de aluguel, você tem noção, e comprou uma fazenda. E ia toda sexta-feira, depois que ele trabalhava no Instituto Católico da Bahia, eu, 13, 14 anos depois que ajudava ele a fazer as casinhas dele, iam para a fazenda 12 quilômetros. Eu, com 9 a 12 anos, eu ia toda sexta-feira. Andava 12 quilômetros. O livro vai dizer, eu e ele, sozinho. Então era um homem que analfabeto, não sabia escrever, nada, não lia nada. Eu fui quem ensinei para ele receber o salário no trabalho. Pouquíssimas palavras, mas me ensinaram tudo que eu sou hoje. Eu digo a vocês uma coisa, caráter é um negócio que a gente aprende, já nasce com ele. Eu, graças a Deus, nasci do meu pai. Eu sou um homem de vergonha, eu não sei dever nada a ninguém. Eu procuro ajudar as pessoas. Isso aqui, eu tenho certeza que em algum lugar as pessoas convidam a gente para fazer para ajuda, que amanhã vocês vão sair daqui, hoje vocês vão chegar a sair daqui. É o seguinte, eu vou conseguir fazer aqui. Eu tenho depoimentos aí, muitas pessoas dizendo que eu queria fazer e não tinha coragem. Vamos fazer. É só você acreditar. Ah, eu amanhã vou para tal lugar. Pode ir que você vai conseguir. Agora, se você não for e não tiver coragem, você não vai conseguir. Então a determinação é importante na vida da gente. Pode ter certeza. Ah, vai aparecer gente para dizer, ah, não vai dar certo não, porque tem gente. Agora, se você botar, não, eu vou. Eu fiz isso. Eu sou diferente de vocês, que nada. Eu sou até mais negro, né? Mais feio, talvez. Estou vendo tanta gente bonita aí. Você com 14, 15 anos, foi apresentado a um parente lá na região de Uruçuca. Como é que aconteceu esse encontro? Aí é coisa de Deus. O cara que não tem fé em Deus também não pode, né? Eu digo sempre. Tinha um primo rico, não tinha filho, como eu também não posso ter filho. E aí um vizinho meu morava nessa outra casa de cá, era onde só aí, tem um parente seu aí que quer lhe conhecer. Eu tinha 12, 13 anos, andava de calção, sem camisa, descalço na cidade. Aí um dia eu fui lá conhecer, quando eu cheguei lá na fazenda, uma fazenda bonita. Ah, quem é você? Eu sou filho de Domingas, minha mãe. Aí, tem um parente seu aqui. Aí comecei a fazer amizade com esse homem. Esse cara tinha 3 ou 4 fazendas riquíssimas. Me levou para Salvador. Disse, não, você aqui não vai dar certo, vamos para Salvador. Eu louco para ir, fui. Morei na garagem da casa dele. Aí ele me botou para trabalhar no banco. Esse banco Comércio Luiz, você falou. Daí eu entrei na Sambra. Peraí. Ele, assim, o livro era assim. Esse era um primo de sua mãe. Primo da minha mãe. Casado. Isso. Que disse, vou tirar esse rapaz daqui de Uruçuca, que aqui não tem futuro. Levou você para Salvador. Exatamente. Botou você para trabalhar ou para estudar? Primeiro para estudar. Certo. Você estudou aonde? Estudei no Colégio Central da Bahia. Colégio público, viu, gente? Não era colégio. Mas aí já tinha luz, não era mais candeeiro. Não. Estava já fazendo científico, já estava aluno, gostando inclusive de estudar. É isso. E estudava e fazia o que mais? Jogava futebol e cantava. Fazia muita serenata. Eu era namorador, eu era um cara bacana na época. O cabelo era bem grande, oriçado, que era moda. A galera aqui é nova, talvez não tenha pegado essa época. Mas a maioria, nossa amiga aí, pegou a época dos cabelos oriçados, né? Vocês vão dizer para vocês, vocês não acreditam. Vocês sabem quantos anos eu tenho? 64 anos. Essa é a vantagem de ser negro. Fica velho. Minha mãe dizia, quando pinta, 3 vezes 30. Então, eu tenho 64 anos. Essa é a sua história. Eu corro todo dia 3, 4 quilômetros, 7, 8 também. Não é de graça não, viu? A gente chegava, a gente chegou aqui. Eu tenho 1,70 m, tenho 72 quilos. Você no seu livro, existe um sincretismo muito grande. Você misturou várias religiões, embora seja fervoroso em cada uma delas. Você foi coroinha aí em Uruçuca, e você conta uma história aqui que você estava jogando bola na Bahia, ainda quando estudante lá, e uma vendedora de acarajé lhe chamou e disse alguma coisa. Como é que foi? A história da fé, né? Eu era menino de 19 anos, eu estava bem em Salvador. Era de mulher que estava jogando bola com um monte de amigos na praia de Salvador, chamada Piatã. Aí uma baiana chegou e me chamou assim, estava eu com os amigos. Meu filho, vem cá. Eu era rebelde, toda dessa idade rebelde. Diga. Ela disse, olha, eu estou vendo uma áurea azul em você.
você assim, você é um menino muito bom, sabia? Ajude as pessoas e siga seu caminho, que você nunca vai ter problema. E vi isso no caminho de Santiago, na primeira vez que eu fui. Encontrei uma pessoa que disse a mesma coisa. Dá uma coisa difícil você estar dizendo isso, porque muita gente diz, isso é conversa, não é, eu não preciso mentir. Aconteceu no caminho. Eu tive vários encontros, caminhei com meu pai. Vamos lá. Mas voltando para Salvador, eu vou chegar no caminho. Você com 20 anos de idade foi para o banco. Por que foi trabalhar no banco? E o estudo? De vestibular, não tinha que fazer. Aí o cara disse, olha, você vai ter que trabalhar. Fui trabalhar. Qual foi o banco? Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais. Qual foi a função? Office boy. Depois fiquei. Eu só pegava o pior. Só me botava um problema. Mas eu saí como caixa do banco. 1 ano eu já era caixa. Eu fazia tudo bem feito. A gente não trabalha para a empresa, trabalha para você. Tudo que você quiser fazer, faça bem feito, que as pessoas vão ver. Aí eu estava ontem discutindo sobre o futebol, Neymar. É o cara que faz mais bem feito. Ele treina mais, passa 2 horas depois do treino jogando, treinando. Então é o melhor. Se fizer com persistência, fé, a gente é o que a gente quer. O seu tio, o seu primo de sua mãe, era uma pessoa que tinha um certo poder financeiro em Salvador, tinha uma casa que ainda hoje é um destaque lá, Rio Vermelho, e aí depois de 1 ano ele disse, não, vou arranjar um outro emprego para você, e mandou você, eu estou dizendo porque eu li o livro bem e sei da história, e mandou você para uma entrevista com uma pessoa que ele conhecia. Essa é interessante, essa foi bem lembrada. Eu tinha cabelo grande, como eu disse, tinha conjunto, e aí eu fui na Sambra fazer uma entrevista com o diretor. Tinha sábado, quando eu cheguei lá, 7 horas da manhã, a Marilena era a secretária dele, aí ele chegou, o que é que o senhor quer? Não, eu vim falar com o senhor Tourinho. Ele já estava chegando lá, era um cara que tinha sido capitão do exército e saiu de baixo, não sei o que, e foi ser gerente, era diretor da empresa. Aí eu cheguei, bem tímido, né? Ele falou, diga, senhor Paulo, eu disse, eu vinha mandado de Anastácio assim, mas eu queria que você fizesse um favor, diga, corte o cabelo e volte amanhã para falar comigo. Tá bom. Fui, não cortava o cabelo, não passava com o cabelo nessa massa assim, ele entra. Aí eu fiz a barba, arrumei, ele chegou, quando eu voltei no outro dia, ele disse, sabe como foi que eu fui entrevistado? Ele olhou pra mim, cheguei lá às 7 horas, ele já estava lá. Aí ele disse, bebe? Eu disse, bebe. Fuma? Eu disse, fumo. Gosta de mulher? Eu falei, muito. Ele fez, Perrone, admite o menino. Eu fui admitido na maior empresa do mundo naquela época, a Bom. Hoje as pessoas fazem emprego, fazem concurso, fazem isso aqui. Naquela época eu fui admitido desse jeito. E você imagina? Aí me botou como auxiliar de promotor e saí como gerente da empresa. Eu saí para fazer a minha empresa aqui em Recife. Recife foi o que me deu tudo, Pernambuco que me deu tudo na vida. Quais eram as primeiras atividades suas? Qual era a sua obrigação na empresa? A primeira atividade que chegou na sala? Limpar as gôndolas, as prateleiras de loja e pegar os produtos e expor bonitinho ali. Depois de algum tempo você vai em Salvador, já era auxiliar de vendedor. Auxiliar de promotor. E promotor. Vendedor, eu vim para ser vendedor substituto em Recife, que eu tirava férias dos vendedores titulares. Você veio para Recife então? Como já? Da Sambra. Da Sambra, vamos lá. Então isso já era o ano de 1974, chegou no Recife com vendedor auxiliar. Vendedor auxiliar. Ok. Como é que você foi morar no Recife? Quem conhece Recife? Todo mundo. Tem uma cidade chamada, tem um lugar chamado Holiday lá, não tem? Um freio. Você viu que um vendedor me botou para morar no Holiday. E eu achei bonito que era um prédio redondo, né? Que vai ser bom para mim. Não sei se vocês lembram, mataram um pianista lá, um cara na hora, no meu andar do apartamento. Quando eu abri a porta, vi tanta polícia. Eu falei, meu Deus, eu não podia estar aqui. E paguei um mês antecipado. O dinheiro todo que eu tinha, eu paguei o apartamento. Pois é. Eu sofri muito. As canas, ninguém vê. Agora os tombos, todo mundo vê. Bom, então você fez uma escala. Você teve uma... As empresas, elas têm que ter um sistema de administração, obviamente, eficiente. Saber vender, saber administrar os recursos e saber cobrar também. Você teve uma lição de cobrança, a primeira lição que lhe foi dada no Recife. Conta aqui, por favor.
Algumas pessoas conhecem ali uma rua chamada Tobias Barreto. E tinha um cliente ali chamado Rolim. E Rolim era um velho conhecido na cidade, né? Um dia o meu chefe Daniel, quando eu fui promovido, você vai ali fazer uma cobrança. Eu saí, sem saber direito onde ia lugar, cheguei na rua do Tobias Barreto. Cheguei lá, estava um velho, usava uma peruca. Ele ficava assim na porta da loja. Eu perguntei, bom dia, seu Rolim, por favor. Ele disse, seu Rolim, quem é? Ele disse, não, é Tuca, vendedor da ação. O seu Rolim viajou, só volta sexta-feira. Eu cheguei quando disse para meu chefe que o homem ia viajando, voltava, rapaz, vamos ver uma fera. Está escrito no livro a história. Voltamos lá, cheguei, estava do mesmo jeito. Daniel, como vão mandar me cobrar? Mas esse menino que ele é tão bonzinho. Eu começando a minha carreira, nunca mais na vida, são os erros que você vai aprendendo com os erros. Nunca mais eu disse quem eu era. Quer falar, falou, não, é uma pessoa amiga dele. Nunca dizer quem era. Eu fui dizer, dancei. Bom, essa história vai ser um pouco longa, então você... Vamos fazer quem quiser depois da história. Você foi galgando espaço, ocupando espaço aqui, depois de vendedor auxiliar passou a ser vendedor, trabalhou um tempo aqui na região de Limoeiro. Muito aqui. Não é isso? A zona da Cachorra, a zona boa. Surubim, Limoeiro, Carpina, Catende, ou Catende lá do lado de lá. João Freire. João Freire não ia muito não. Era Goiânia, També. Quase tudo isso aqui. Bom, e aí você, um dia, a profissão do vendedor exige alguns desafios, mas o vendedor ele gosta mesmo de vender. Isso está no sangue dos vendedores. E algumas missões que eram dadas aos vendedores da Sambra, nem todos recebiam de bom grado. Uma delas, as mais chaves que tinha, era acompanhar os supervisores nacionais que chegavam no Recife. E aí tem a história do supervisor, um estrangeiro, um gringo que chegou aqui. A vida, muitas vezes a gente tem que pegar um limão para fazer uma limonada, né? E via de regra, todas as vezes chegava as pessoas de fora, vinha de São Paulo e botava eu para acompanhar. As mais espiosas missões. Aí um dia chegou um chamado Clive Pollock, era um holandês, que disse que era um cara que instrutor não, ele ia ser consultor, era consultor da empresa. Aí me acompanhou, porque eu falava um pouco de inglês, aí sei com ele. Aí eu fui na cidade toda, olhando todo o mercado, aí ele perguntou para mim por que eu era ainda um vendedor. Eu disse, não sei, eu funcionário e as pessoas fazem de mim o que eles vão querer achar que deve. Ele disse, não, mas a gente precisa mudar esse conceito. Tá bom. Aí eu quero ir em Maceió com você. Cheguei na Sambra e perguntei para meu chefe, olha, o Cláudio quer viajar para Maceió, mas no meu carro eu tinha um Fusca, é muito ruim para levar. Não tem carro não, vai no Fusca mesmo. Eu disse, olha, meu chefe disse que você quiser ir no Fusca. Não, bora. Chegamos lá. Fomos para Maceió. Carrinho no Fusca, chegamos em Maceió, ele tinha uma namorada bonita, veio para ele, quer ver esse cara consultor. Estava lá esperando ele, eu fiquei no hotel com ele. Quando foi domingo, depois da festa toda dele lá, na cidade, eu vim embora. Ele foi embora para São Paulo. Isso foi em setembro. Quando foi em dezembro, tinha um bocado de mundo. Todo final de ano as empresas grandes mandam a gente embora, né? De custo. E aí nesse dia, 1 de janeiro, ia ter uma convenção em São Paulo, todo mundo. Quando chegamos lá, a primeira pessoa que entra na sala foi o presidente Hector Costa, depois Clive Pollock. Todo mundo ficou olhando para ele aí chegou, ele estava do lado sentado e falou, ó, Cojas, esse é o menino que eu falei a você, o Tuca. Tuca, depois eu quero falar com você. Saí dali como supervisor. E depois fui para gerente. Foi aí que eu pedi para ir embora. Então, as pessoas pegam muita coisa ruim, não joga fora, não, tem coisa ruim que vem com um presente. É isso que é importante a gente saber. Muitas vezes as pessoas mandam coisa ruim para você, que você transforma e faz um brilhante. Para mim foi a melhor coisa da vida, eu fui promovido. O cara ganhava na época 3 mil, foi ganhar 12, imagina. Olha aí. Eu aí fiquei rico logo, né? Achei que estava dando no mundo. Bom, e ao longo do tempo você obviamente foi algum espaço, tornou-se gerente e em determinado momento você decidiu que a Sambra já não mais lhe atenderia e que você ia ser um empreendedor. Ia montar uma empresa e essa empresa você pegaria algumas representações, teria uma equipe e você lançou-se sozinho na missão de conquistar o mercado. Quem foram as pessoas que você procurou para ajudar nesse momento? Na época tinha uma empresa chamada Bom Preço, foi de João Carlos, tinha um homem chamado Reginaldo Mendonça, que
que eu, na época das dificuldades em 86, acho que você não lembra, teve um plano cruzado e as empresas começaram a vender só à vista e começaram a dizer só vende à vista. E eu fui para lá para o meu chefe, que era Daniel, falei, Daniel, você não pode fazer isso com a empresa com o tamanho do bom preço tem dinheiro para comprar tudo à vista. Eu cheguei na sala de Reginaldo, ele estava arrasado. Era comprador? Era o vendedor, dono e o comprador dos commodities. Ele disse a mim, mas Nil, estão me quebrando. Eu falei, Reginaldo, eu decidi lá, liguei com o meu chefe e garanti a você tudo que você tinha na época do passado, você vai ter agora. Ele não acreditou. E aí é onde vem a coisa boa da vida, quando você faz o bem, não procura saber a quem. Eles, que não estavam tendo muita coisa para vender, eu comecei a botar margarina, óleo, tudo, melhorou a vida deles. E quando eu saí, ele me abraçou e disse, o que for preciso aqui, você vai botar aqui dentro. Eu falei assim, cara, se existe na vida homens que devem homenagem a homem, eu devo a ele. E eu fiz uma gratidão grande a ele no ano passado, há 20 anos, Tuca e Friboi. Estava presente, inclusive, o nosso governador lá. Ele chorou, inclusive, eu dizendo a ele que devia, se eu tinha 10 reais, 7 foi ele que me ajudou a ganhar. E eu estava agradecendo naquele momento para 600 pessoas lá na Brenan. Então, são coisas que aconteceram na vida da gente, que está contada a história, que minha filha pediu para contar, que é bom para muita gente ver que nem tudo que a gente imagina que é difícil, que é ruim, vai ser ruim sempre. Pode muitas vezes ficar bom. É a história do Clive, é a história de Reginaldo, e várias histórias que o livro vai contar, para quem quiser realmente ver. Bom, você obviamente começou a buscar algumas empresas para representar, começou a vender bem para Reginaldo, um bom preço, e isso foi lhe dando um novo patamar também como empresário, agora com uma empresa de representações. E você fez uma viagem no Rio para falar com uma empresa. Aí são as coincidências da vida, essa história é bacana. Eu acho que é o último das histórias comigo. Só conta quem é, depois da história. Aí, na época que eu comecei a trabalhar, não tinha muito dinheiro, óbvio, né? E aí tinha uma feira na supermercado chamado Abras, que era no Rio de Janeiro. E aí um amigo meu ligou para mim do Rio Grande do Sul e disse, tem uma empresa aqui que quer vender aqui, está vendendo frango aí para o Nordeste, está procurando um representante. O nome dela é Minuano. Você quer? Já quero. Agora o cara está lá no Rio. Aí eu fui, peguei uma passagem e fui para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, primeiro, é coisa de Deus, é isso que eu digo, tem que ter fé. Eu andei 6, 7 metros, tem um standzinho pequenininho, no Minuano. Aí eu entrei, bom dia, boa tarde, tudo bem? É Wagner, que disse que o programa é Wagner. Aí o cara disse, não tem Wagner aqui não. Depois eu falo. Aí ele chegou e falou para mim, não tem Wagner. O cara disse que tinha Wagner. Ele, não, nós não vende frango, nós vende sabão, Minuano. Eu disse, aí, obrigado, agradeci, ele pediu meu interesse, ok, começou a conversar. E eu fui. Era um velho? Novo, 20 anos, menino, um boné na cabeça. Aí eu andei, quando cheguei, não consegui encontrar o Wagner nem a Minuano. Uma semana depois, liga um amigo meu, no Lourenço, Tuca, olha, o fulano quer falar com você, eu disse que você era um bom representante, ele quer porque quer conversar com você. Aí mandou um supervisor, mandou um gerente, no final veio ele. Essa pessoa que vem é Chorésio, que hoje é o presidente da JF. É a maior empresa do mundo de frangos, a maior empresa do mundo de carne bovina e a maior empresa de celulose do mundo. Fatura simplesmente 120 bilhões. As empresas Friboi, Seara, Itambé, Vigor, Minuano, Massa Nobre, e aí vai, tem 12 ou 15 empresas. Só aqui no Brasil, fora o mundo todo eles têm. Aí ele veio, e eu era representante de um salão chamado Rio, que eu já vendia bem. Aí eu não vendia nada da Minuano, já tinha uns 5 ou 6 pessoas lá para ser representante. Aí ele chegou e pediu, rapaz, por que você não quer ajudar nós? 20 anos. Falando errado assim? Nós. Eles falam até hoje assim. Eu disse, rapaz, eu não posso fazer isso, eu estou começando, eu tenho uma empresa que eu já vendo 14, 15 mil caixas, eu não vou vender nada. Rapaz, ajuda. Enfim, ele conseguiu eu vender. Hoje essa empresa que eu vendo 40 milhões desse negócio de carne. Peraí, tem uma história que eu queria saber. Tem que andar, porque senão... Você em determinado momento, você já vendia o sabão para eles, no ano, e ele desceu no aeroporto para buscar, falando de carne. Aí veio ele e o irmão. Aí ele falou, vim aqui para você ajudar nós. Ainda jovens. 22 anos, 21 anos. Vim aqui para você ajudar nós. Comprei um frigorífico e não tem mais quem vender.
Aí eu falei, vai ajudar mais que eu ajudei, eu não gosto de falar negócio de carne não, carne merda, fede, não sei o que, fica ruim. Mas Goiânia é todo ladrão. E Goiânia é tudo ladrão, não quero isso não. Aí veio mandar vir pra cá, apertou, aí eu disse, só deixa eu levar no bom preço. Aí fomos lá no bom preço, saímos de lá com 2, 3 carros vendidos. No mês, depois de 5, 6 meses, estavam vendendo 100 carros de carne por mês. Hoje, eu acho que o único representante deles ainda que tem no mercado somos nós. Porque eles têm a gratidão, é aquela história da gratidão, né? O cara, ajudei ele naquela época e hoje, o cara que fatura, eu botaria aqui uma empresa, olha, bota um escritório e vamos vender. Bom, se vocês entenderam essa história, Seguro. esses eram rapazes que tornaram-se os donos, quem criaram o que hoje é a Friboi. E começaram a história deles no setor de carne, vendendo aqui no Recife para o bom preço por conta do prestígio de Tuca aí. Tem umas histórias que ele não está dando com detalhes, né? Porque está bem descrita no livro também isso aí. Me chamou a atenção. A gente ia falando sobre aquilo, como ele quis fazer uma interação. Agora, aí mudando todo o perfil da história. Tá? Não é essa palestra que a gente faz, não é essa, mas aí, como vocês pediram, vamos começar agora. Então você começou a ganhar dinheiro, nesse encontro já na praia, já 2, 3 anos depois, amigo do pessoal lá, conversou que ia para Santiago de Compostela. Então você vai falar agora sobre o que é que você decidiu fazer da vida depois de dar uma representação garantida, com dinheiro no caixa, decidiu andar pelo mundo. Porque na verdade, quando a gente começou, o caminho começou da seguinte maneira: eu estava com eles caminhando, como você já falou, no Porto de Galinha, e eu tinha um sonho de menino, não sei, alguns já viram aquele filme, Um Homem de 6 milhões de dólares. Alguns já viram esse filme, né? Mais antigo, né? E eu tinha sonho de ter um. E fui atrás. Aí ele perguntou a mim, um queria fazer uma fábrica de 1 milhão de caixas, outro queria fazer um frigorífico matar 100 mil boi, outro queria um atacado, e eu queria 1 milhão de dólares. Aí eu falando, depois disse, não, eu vou fazer o caminho, veio assim um insight. Onde é isso? Eu disse, rapaz, não sei não, vou descobrir onde é. Peguei a internet, e disse, eu vou com você. Entendeu? A internet, né, para descobrir o caminho. E fiz o caminho. E o caminho foi que me mostrou tudo isso que eu estou contando a vocês. Aí, só para adiantar, Divaldo, aí o porquê do livro, aí conversando, minha filha tinha 20 anos, 18 anos, aí foi morar na Inglaterra para estudar inglês. Eu nunca pude estudar, mas ela estava podendo, mandei. E aí um dia eu disse, você quer um carro? E todo menino de 18 anos quer um carro, né? Como o senhor tem uma condição, você só quer um carro se você andar comigo 150 km a pé. Ela disse, então não vou ganhar, então você não vai com o carro. Um mês antes que ela estava para vir embora, eu disse, rapaz, eu vou. Peguei um avião, fui para Madrid, e ela veio da Inglaterra para Madrid. Encontramos, fizemos 150 km. E aí ela pediu, Caminhando a pé. os dois, com a mochila nas costas e caminhando as trilhas. Aí ela chegou para mim e falou, eu falei para ela, Bruna, o nome dela é Bruna, nós vamos para não ficar cansativo o caminho, eu quero que todo dia discuta alguma coisa da vida. Como você era como criança, o que é que você acha dos seus pais, o que é que você achava da sua escola, o que é que você achou do seu curso, você falou 6 meses fora. Aí fomos conversando todo, mentindo pra caramba, dizendo que errou muito, falsificou nota de escola no boletim, assinou a assinatura da mãe, contou toda a história. E num dia eu perguntei para ela assim, hoje vamos falar da gente, sua mãe e eu, o que é que você acha de nós sermos seus pais? Aí até um lugar assim, bem no meio do sol quente, ela falou, eu quando estava no céu, ainda no céu, eu pedi para vocês serem meus pais. Eu não posso ter filho. Botaram ela um dia na minha vida, eu não falo a vista dela porque ela não gosta. Um dia na minha porta. Parece um sapo, desse negócio horrível. Hoje está uma moça bonita. E ela disse, pai, você tem uma história tão bonita, faça um livro. Você já ajudou tanta gente, você foi filho de um pedreiro, você foi ajudante de pedreiro, você fez a empresa bonita, ajudou esse menino a crescer, faça um livro. E aí eu pensei nesse rapaz que vive no campo lá com a gente. Eu não tive a sorte de ser meu professor. Tem um rapaz aí que ele foi professor, que hoje ensina aqui. Aí ele disse, não, vamos fazer. E foi essa a minha peregrinação com ele. Ele querendo mudar a meu nível, não, até de jeito. Passamos um ano. E saiu um livro que depois de uns 6 meses de lançado, uma geração editorial, que é uma empresa grande de São Paulo, lutou, eu não queria fazer, não queria, mas depois eu falei, não, vamos deixar um banco. E hoje eu estou livro mais vendido, Saraiva, Cultura. Eu não sei hoje que eu também não quero saber, porque o dinheiro eu não quero do livro. O livro eu fiz com a gratidão, e um pedido da minha filha. O livro é todo para a PAF, que é uma empresa lá que... Associação. E A
pessoas que ajudam os transplantados de fígado. Então, essa foi toda a minha história que eu gostaria de ter passado para vocês verem que eu falei muito de gratidão e fé, que aí, ó, são as 12 coisas que eu deixei do caminho como memória na minha cabeça. 12 coisas, 12 passos. Eu vou fazer então, aqui para chegar nessa parte aqui agora, eu vou explicar aí só um detalhe. A Igreja Católica, ela instituiu que a partir de 200 quilômetros a pé, de 300 quilômetros de bicicleta ou de cavalo, o peregrino que comprovar que percorreu esse caminho a pé e chegou na cidade de Compostela, na catedral, ele no caminho ele recebe um papelzinho, como se fosse um passaportezinho, e cada lugar que ele chega, ele anda 20 quilômetros por dia, 25, ele para numa pousada daquela, numa hospedaria, eles carimbam que a pessoa dormiu ali, e ele segue o caminho, andou mais 20 quilômetros, chega na outra cidadezinha para dormir, carimbam. Quando ele chega na cidade de Compostela, ele vai no escritório que tem lá, e uma pessoa confere aquilo ali e entrega um diploma otorgado pela Igreja Católica que é de peregrino. Na realidade, eu tenho 8 deles. Pois é, o baiano começou a fazer um caminho de 250 quilômetros e depois aumentou, foi fazer um de 350 e fez o mais famoso, que é de uma cidadezinha no final na França, chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, que a pessoa sobe os Montes Pirineus e desce, já desce na Espanha, que são 819 quilômetros. Olha como é lindo, isso é um caminho, mas são estrelas do caminho. Você anda para aí. E aí, todo mundo que faz o caminho volta com uma experiência de vida diferente. Então, você juntou aqui 12 tópicos para você terminar sua palestra falando para as pessoas o que é que você aprendeu com o caminho, o que é que ele ajudou. Então, por favor, vamos começar. Não existe um ser humano que faça esse caminho que não volte mudado. Não existe um que eu conheço. A ansiedade ficou para trás. Tem algum vendedor aqui? Não? Eu acho que não, que ninguém falou. Tem. Você tem 2, ó, que bom. Como é que é da hora de meta final de mês? É duro, né, meu? Ansioso você fica para chegar à meta, se o chefe pediu. Não é fácil. Eu vivi, até uma vez apareceu em mim. E o caminho me ajudou, porque você imaginar, você está em um lugar assim, Santiago, 800 quilômetros, anda no Santiago, 780, então a ansiedade, bom, não tem jeito, eu vou ter que caminhar e vou esquecer. Aí a ansiedade acaba, senta no chão, reza, medita, vê muita coisa, e a ansiedade já era. Então aí eu aprendi a não sou mais ansioso, não sou. Você pode deixar o que quiser, o mundo está acabando, mas vai ter um jeito. Com certeza vai ter jeito. Se não tiver, é porque está resolvido, não tem. Né? Eu não tenho mais ansiedade. A apresentação não chegou a tempo. Acabou. Fiquei ansioso. Nem estou aqui sentado, fiquei, as coisas aconteceram, chegou. Ok. Segunda reflexão. As pessoas não são iguais. Respeitemos então as diferenças. Quantos pais, quantas mães, professor, amigo, namorado, né, queria que fosse igual a ele, né? Qual pai que não quer que o filho seja igual a ele? A maioria, né? Amigo, chefe. Pô, por que você não faz isso? Não pode, gente. Tá aqui, ó. A mão da gente, cada um deles é diferente um do outro. Não tem como ninguém ser igual a ninguém. Então, eu aprendi isso, que eu achava, eu cobrava demais das pessoas querendo que fosse todo mundo igual a mim. Ser determinado, ser com fé, ter vontade, ter ele. Mas não é. Tem gente que tem, tá aí. E tem que respeitar, a gente tem que respeitar a vida do outro. Eu aprendi isso, porque eu não sabia. As opções da vida. Terceiro, senti Deus perto de mim. Ele esteve ao meu lado em todo o meu caminho. Isso é verdade? Aí é coisa pessoal, aí é coisa de espiritualidade, eu via. Eu estava com ele sempre, eu já tinha comentado sobre isso. Deus está sempre, aliás, em todo canto. Eu antes de chegar aqui, eu fiz minhas orações, respirei fundo e cheguei, estamos conversando. Está todo mundo aí atento, ouvindo, né? É bom, né? Deus é bom ter. Cada um tem o seu. Passo número 4. Esse aí é nos Pirineus, é amanhecer do dia. Eu começo a andar 4 horas da manhã.
Eu digo só, e eu, como eu falei no início, eu andava com meu pai todo, eu tinha 14, 15 anos. Eu vi e senti aquilo, eu e ele, caminhando, coisa de. Aí eu parava assim, tirava a mochila, tirava foto, tanto é que eu tirava foto, eu não tô doido. E via, filmei, conversando. Mas é coisa da gente, aí é coisa nossa. Então o caminho que alguém tiver um dia vontade, se alguém já teve, com certeza só sabe que é o caminho quem fez. Não adianta, por mais que eu fale aqui do caminho, as pessoas só vão ter ideia de que é o caminho fazendo. Não adianta, sentindo, caminhando. Ok. 5. Hoje me considero capaz de tudo. Quantas. É aquilo que eu falei na meio da boca. A pessoa sofre muito no caminho, Tuca, para caminhar. Você imagina, uma mochila que você tem que carregar, a regra do peregrino é 7 quilos, 10% do seu peso. Eu tinha 70 quilos, eu tinha que ter 7 quilos. 3 dias depois você estava com aquela mochila dentro, ela pesa 1 tonelada. Aí você começa a jogar coisa fora. Camisa de 2, eu levei 3, aí joguei uma, fiquei com uma. Eu levei 2 bermudas, fiquei com uma. Fui jogando fora. Como é que eu suava, como é que você fazia? Aí eu lavava de manhã, de tarde secava, usava no mesmo dia outra roupa. 2 tudo que o mínimo. Você tem que levar o mínimo. Não leva nada além. É onde você aprende que você vive muito pouco. E existem dificuldades geográficas? Não, aí você não viu o caminhão, é cheio de onda. Por exemplo, tem os Pirineus, é 20 km subindo. São quantos quilômetros? Eu não sei, você quem deve São 20 de subida bem íngreme. É, mais ou menos 1.800 metros acima ele do sai de 330 metros para 1.800. Então você nem respirar, você consegue respirar. Gravatá, que é o ponto mais alto, tem aqui na região próxima, tem por 350. Garanhuns tem 800. Ele chegava a 1.800 lá nos Pirineus. Então eu sou capaz de tudo. O cara que passar, o que um peregrino passa, ele é capaz de tudo. Aí, qual que é o material da gente? A mochila, o cajado, a meia. E você é o que quer. Aquilo que eu falei, nós somos o que queremos. Cada um hoje aqui vai dizer, pô, eu pensava que não podia ser, mas eu sou capaz. Vocês vão ver amanhã como vocês vão estar conhecendo outro dia diferente. A maioria que tem às vezes dúvida, não tem a dúvida não, sério mesmo, você vai, com certeza vai. 7. Aprender a perdoar é fortalecer o coração. Você acredita nisso? Eu ainda não consegui fazer isso. Sinceramente, eu 100% não, né? 100% não. É difícil o cara vir fazer a justiça, levantar um falso, fazer uma maldade e depois você perdoar. Eu esqueço, mas não perdoo. Não consegui, mas estou trabalhando, eu espero. Às vezes você perdoou. Mas eu não, é difícil, é muito difícil. Aí eu faço isso, aprendi, mas depois na vida real ainda tem a minha delícia. Vamos lá. 8. A dor mora no seu pensamento. Por que isso? Esse é outro negócio interessante. Você chega, depois que você anda 35 quilômetros, chega no albergue daquele, no outro dia você diz, eu vou embora, não consigo mandar, vou pegar meu avião e vou embora. No outro dia você anda. Aí eu tive uma mulher que me ensinou uma coisa. Uma mulher não, fui almoçar às 11 horas da noite, tinha subido uma ladeira muito pio, um lugar bem alto, bem íngreme. Aí eu cheguei e disse, não aguento mais dar. Ela disse assim, esqueça, pense numa pessoa boa e tire o pensamento da dor. Eu aprendi caminhei o resto do caminho sem mais dor. Esqueci, tirei da cabeça. Vou embora do pensamento. Tudo é o pensamento da gente. Vários peregrinos contam que existe um fenômeno curioso. Você às vezes chega no final da tarde, início da noite, numa pousada, e você está com o pé, uma bolha única, assim, de sangue mesmo às vezes. E você vai dormir crente que vai ter que passar uns 2, 3 dias descansando para poder retomar. Quando você acorda às 6 da manhã, seu pé está bom. Você caminhar. O caminho é um negócio sagrado. Quem só vai quem é chamado. Eu explico isso. As pessoas que são chamadas. Não adianta que nem todo mundo tem coragem. Eu odeio, cara. Não. Os seus sonhos deverão tornar-se realidade. Eu já falei. Só depende de você. Somente. Acredite naquilo que você sonha, que certamente você vai. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu vou te contar uma história pequenininha aqui. Eu tinha vontade de namorar uma menina chamada Linda na minha cidade. A bicha era bonita, eu era pobre e eu tinha vontade. Eu fui embora morar em Salvador. Quando eu voltei, não é que ela quis namorar comigo? Eu namorei com ela. Eu tinha que
sonho que namorei, mas também tive que sair, né? Voltei diferente, cabelão, não era mais morador do interior. São coisas que a gente tem que acreditar. Eu acreditava quando eu namorava com ela, a bicha era bonita, o nome era lindo, assim, mas... Você fez quantos caminhos ao todo? 7. 7. 7 vezes. Ok. Número 10. Esse aí tem que olhar bonito, o amor. Esse aí é uma das coisas mais bonitas do mundo. Sem amor, se fizer a coisa com amor, ela dá certo. Tudo é o amor que faz. Tudo. Isso você aprende no caminho. Tem amor, as pessoas, os amigos, as coisas que você vai fazer. Sem amor, nada anda. Nada. Só falta mesmo os caminhantes. Penúltima. A gratidão é a maior medida do caráter humano. Vocês já ouviram falar de gratidão aí, né? Agradeça um dia as pessoas que te ajudaram na vida. Não deixe agradecer, não. Agradeça a Deus até pelo dia que você está vendo. Todo de manhã agradeça a Deus porque você está acordando e enxergar. Porque eu estava falando uma vez no leprosário, que eu ajudo muito o leprosário da Midoeira. E aí eu chegava lá, todo esse domingo eu faço isso. Comida, roupa, palavra, até a revista. Aí um dia eu cheguei no leprosário, eu e mais 7 ou 8 pessoas que a gente fazia um grupo para ajudar. Aí tinha um leproso chamado Valindo. Ele não tinha braço e não tinha perna e era cego. A lepra tinha comido tudo. Aí eu cheguei e fazia, irmão Valindo, bom dia. Ô irmão baiano, como é que você está? Melhor do que mereço. O cara dizia isso, o cara cego, sem braço, sem perna, se bater, dizia que estava na vida melhor que eu merecia. Então, você vê o que é a coisa. A gente não agradece por poder enxergar, por poder ter os dedos na mão. Você não tem noção de como é importante um dedo. O nosso presidente não tem um, meu miserável. É por isso que não é tudo. Mas é importante. Tudo na vida, a gente tem que agradecer por tudo que a gente tem na vida. 12. E a última mensagem. Ai, não, eu quero ver. Não desista, não. Tem o seu sonho. Vai embora. Vá que você vai chegar. Isso vale para todos os empreendedores. Tudo. Os maiores empresários do mundo começaram de nada. Se aqui tem algum empresário, veja como ele começou. Porque a maioria daqui não foi rico, como a gente, né? Começou pequeno, agora teve sonho e vontade de fazer e fez. E eu nunca desisti. Eu agora não estou desistindo mais das coisas porque eu já consegui tudo. Eu não podia. Imagina, eu tinha vontade de ter um filho, uma filha. Quando o médico disse que eu era estéril, eu falei, e agora? Várias namoradas que eu tive, disse, não, eu não posso casar com você não. Eu quero ter filho. Eu imaginei casar com mulher que tivesse um bocado, para dar um kit completo. Mas eu não quis daquele jeito, aí botaram uma criança na minha porta, que é minha filha. Uma linda do mundo, ela sabe de tudo, nunca procurou saber que era mãe e pai, também não sei quem é, que botaram na porta, como é que você vai saber quem é? Então, eu sou o cara mais feliz do mundo. Tinha vontade de ter uma casa, tenho vontade de ter um barco, vontade de ter um carro, vontade de viajar o mundo, eu conheço praticamente o planeta Terra. Então eu tenho tudo, agora porque tive vontade de ter. Então, gente, eu agradeço demais a vocês a paciência. Estamos aqui para que vocês quiserem fazer alguma pergunta a mim ou ao nosso professor. O que é o Bom Caminho? A gente está aberto para isso. Em todo canto foi muita pergunta. Aqui eu sei que vai ser brincadeira, que parece que não era desse jeito, tem mais outras coisas que a gente falar, mas aqui a gente fez uma interação diferente que foi muito bom. Eu gostei. Obrigado mais uma vez, obrigado. E a vocês que tiveram a paciência de estar ouvindo a gente, obrigado. Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, não tenha medo não. Se eu não souber, eu não respondo. Pessoal, pode levantar a mão, eu vou até onde você estiver, tiver alguma pergunta, viu? Antes de mais nada, gostaria de agradecer, a questão da gratidão. Agradecer pelo dia de hoje, que é o dia do administrador. Aqui, ó. É um sonho que se torna realidade, como eu falo, sonho que se sonha junto, se torna realidade. Então, sou grata por essa instituição, que eu sou bacharel em administração, sou fruto dessa faculdade, e muito me inquietava no dia do administrador a gente não se reconhecer enquanto profissional. Então eu agradeço a Rosa Jara também por esse apoio e suporte, Ana Marli. Agradeço a Deus pela oportunidade de retornar a esta instituição, ser professora, ser colega de professores, mestres meus.
e estar na posição de coordenadora. Então, a questão do amor, né, do item 10, eu tenho muito amor por essa instituição e só tenho a agradecer. Obrigada, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa agora, já vou interagir com você. Você quis ser bacharel em administração? Quis. Foi fácil? Não, nada na vida é fácil. A partir das conquistas, eu digo aos meus alunos de marketing, que eu até fiz um mini concurso para escolher a frase, né? O caminho do sucesso, da conquista, você quem faz. Essa daqui foi o trabalho de Thaísa. Cadê Thaísa? Levanta o braço, Thaísa. Aplauso para Thaísa. Foi um mini concurso que a gente fez na turma de marketing, que eu ensino, que eu estou lecionando. Então, muito orgulho dos meus alunos queridos que estão aqui na frente também. A persistência valeu a pena. Persistência, disciplina e ver que, mesmo com poucos recursos, a gente pode fazer muito, né? Ela falou tudo que eu falei aqui em uma hora, tudo. Pouco recurso, disciplina. Obrigada. Bem, nós agradecemos aqui primeiramente a Fabiana, amiga, que possibilitou trazermos o baiano e nos brindar com a vida também de Nivaldo, né, que foi professor dessa instituição. Nós só queremos agradecer a coordenadora do curso, agradecer aos professores de administração, agradecer a dona Marli, gestora, e a partir de agora, aqueles que quiserem, o baiano ficará aqui para autografar livros. Quem quiser bater uma foto com ele, guardar como lembrança, fiquem à vontade. E os demais retornam às suas respectivas salas de aula, porque ainda temos horário nessa instituição. Muito obrigada.